A gente sempre começa com uma prece, então nós vamos pedindo a Deus que nos abençoe, a Jesus, né, que nos abençoe, e que possamos com esse workshop tirar realmente proveito disso, encontrando soluções para as nossas emoções mais complicadas, aquelas emoções que nós não temos condição de lidar tão fácil ainda, né? Que esse trabalho ajude a todos nós isso. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Que assim seja. Então, aqui, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Compreensão, acolhimento e cuidados. Por que não quer funcionar? Vamos lá. Então vai, vamos, pronto. Bom, o objetivo desse trabalho é aumentar o conhecimento sobre a depressão, desconstruir estigmas, promover acolhimento e apresentar estratégias de prevenção e tratamento. É esse o objetivo desse trabalho. Então, nós vamos começando esse trabalho perguntando o que é depressão. E nós vamos entender aqui no trabalho a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é uma emoção normal, passageira, enquanto a depressão é uma doença que pode durar semanas, meses e até, às vezes, anos. Eu atendi essa semana uma pessoa que ela tem depressão desde pequena. E ela está com um psiquiatra, está com um psicólogo e não conseguiu ainda superar isso, né? Então, a depressão pode afetar a nossa vida? Sim, de várias maneiras, de várias formas. Pode afetar no trabalho, na doença, pode gerar uma doença e pode durar, como eu disse, muito tempo, né? Mas tristeza, quais são os sintomas da tristeza? Aperto no peito, taquicardia, choro. Isso é tristeza. Quando você está triste, você se fecha, né? Não se fecha assim? A depressão, quais são os sintomas? É apatia, angústia, né? Você se sente angustiado, ansioso, desesperado. É uma coisa mais forte do que aquela tristeza. Mas a tristeza já faz um grande estrago na gente, já faz um grande mal. Quais são os pensamentos que nos levam à tristeza? Os repetitivos tristes. Ah, você me fez alguma coisa, eu estou magoada, eu estou triste. Eu tinha uma tarefa, não fui bem naquela tarefa, ou uma prova, não fui bem, eu estou triste. E você fica remoendo aquilo. Uma tristeza que você remói. Na depressão, você vai mais longe, você fica recordando coisas, momentos que já passaram, perdas que você teve, erros, derrotas. Wilda, Oi. será que a gente poderia dizer que uma tristeza, quando não é curada ou não dissolvida, ela pode virar uma depressão, uma depressão, né? Pode, porque daí ela vai acabar, passou já aquele momento que te deixou triste. Mas você fica remoendo, recordando frequentemente aquilo. Momentos Sim. que já passaram, mas você está ali, com eles ali. E você vai percebendo nisso, vai buscando, você não errou nada. Você passou uma situação só de perda ou de qualquer coisa. Mas quando você segura essa tristeza, você vai começando a achar que você cometeu alguns erros ali. Começa a se cobrar, você entra na culpa, entendeu? E derrota, você se sente um fracassado, eu estou derrotado, não deu certo aquilo, causou uma tristeza, ou eu não tive como socorrer.
Enfim, depende da situação que está passando. Então, esses sintomas são emocionais, físicos e cognitivos. Esses sintomas todos da tristeza e da depressão não mexem só com a minha cabeça que não para de pensar. Essa cabeça que não para de pensar e se cobrando tudo isso, vai refletir no corpo físico. Porque os nossos pensamentos passam pelo nosso corpo espiritual e refletem no corpo físico. Não é o corpo que pensa, é a minha alma, meu espírito, espírito que penso. Então aquilo vai somatizar no corpo. Pode ser doença, um processo de doenças físico, pode ser uma doença emocional, como a depressão, né? Só que a depressão é emocional, a tristeza é emocional, né? Mas já vai somatizar no corpo físico como doença se eu alimentar aquilo, se eu não me libertar logo daquilo, se eu não conseguir lidar bem com aquilo. Então, quais são os sintomas de uma pessoa que está emocionalmente mal e já comprometendo partes cognitivas, né? Dificuldade de concentração, ela vai começando a ter dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio, dificuldade de processamento de informações, dificuldade de resolução de problemas, ela não vai achando saídas, dificuldade de tomar decisões, tudo para ela fica difícil, porque você entrou no difícil, você entrou que aquilo não deu certo, você não conseguiu e você fica naquilo, naquele processo, enrolando aquilo, mastigando aquilo. Então, é um processo que vai complicar algumas coisas. Vamos ver o quê? Deixa eu subir essa. Os sintomas cognitivos. Quais são esses sintomas? Eles podem, depois nós vamos ver, eles podem persistir mesmo após o desaparecimento dos sintomas emocionais. Eu sempre volto, quando eu leio isso aqui em outras palestras, na ansiedade foi falado isso também. Quando eu não estou bem emocionalmente, não começou aqui onde eu pus a minha mão, no meu peito. Começou na minha alma, na minha essência espiritual. A minha essência espiritual não aceitou alguma situação, criou uma ilusão que não se concretizou, ou que, sei lá, alguma coisa levou a esse processo. Esse sentimento, ele vai danificar o meu corpo espiritual, porque são células também, só que numa quinta essência, células espirituais, né? Células numa quinta essência, que vai transferir para o meu corpo físico. Quando chega no meu corpo físico, vai chegar por onde? Pelo sistema nervoso central. Chegou no meu sistema nervoso central, vai acionar os outros sistemas. O imunológico, o nosso sistema automático, enfim, todos os nossos sistemas. Quando chega nisso, já mexeu com todas as células nossas. Porque os sistemas comandam os movimentos, o funcionamento do nosso corpo. Se comanda o funcionamento do nosso corpo, aonde que começa a ordem de comando para esse funcionamento? No cérebro, na cabeça, no cérebro. E esse processo vai ferir, vamos dizer assim, boa noite, tudo bom? Desculpa, atraso. Não, fica à vontade, boa noite. Esse processo vai mexer numa região que se chama hipocampo do cérebro. É uma região ali no meio lá, não dá para explicar no corpo onde que é, mas vocês procurando desenho, vocês vão ver. Então ali é uma região que vai ser afetada por todo esse processo. As regiões cerebrais, quando são afetadas, são mais difíceis de se recuperar. Algumas nem conseguem recuperar.
Então você pode ficar, às vezes, com uma deficiência qualquer mental, você pode ficar uma pessoa muito esquecida, você pode, enfim, nós vamos ver daqui para frente alguns fatores que podem estar sendo vindo desse processo aí nessa região. Os sintomas cognitivos da depressão podem incluir ainda, olha, dificuldade de encontrar palavras. Isso já afetou lá aquela região cerebral. Lentidão mental, tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, perda de interesse em atividades prazerosas. Aquilo que você tinha prazer já não te dá mais prazer. Sono alterado, apetite alterada, tanto para diminuição quanto para o aumento, uma diminuição de energia em você. Esses pensamentos podem levar a comportamentos depressivos que, por sua vez, podem ratificar os sentimentos de inadequação. Não sirvo para nada, não consigo nada. Você vai se sentindo inadequado, uma baixa autoestima, uma desesperança. A depressão leva a todo esse processo. A pessoa que está depressiva, por que é difícil ela sair daquilo? Ela tem que tomar remédios, por quê? Porque já mexeu com a região cerebral. Tem que tomar, ela tem que ter um acompanhamento psiquiátrico. A gente pode, hoje tem muitas alternativas, não resolve. Resolve para relaxar, para você, enfim, para você se sentir um pouco melhor, mas tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psiquiátrico e também alternativo, se possível. Então, olha só a que ponto a gente chega quando entra no processo de depressão. Nós vimos, então, o cognitivo, né? Agora vamos ver o emocional. Os principais sintomas emocionais da depressão são tristeza, desânimo, falta de prazer, perda de interesse, desesperança, culpa, baixa autoestima. Quase que as mesmas coisas ali, né? Deixa eu puxar outro slide aqui. O meu negocinho do slide ali, acho que a bateria, sei lá, a pilha deve estar baixa, não está conseguindo. Os pensamentos que o depressivo alimenta. Nunca vou ser capaz, vou servir para nada. Nunca serei feliz. Se recrimina, se culpa. Uma pessoa que se culpa, que se recrimina, que acha que ela não serve para nada, que nunca mais vai ser feliz, o que ela quer da vida? Nada. Ela não espera nada. Ela se entrega. O que eu vou fazer lá fora? Eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, né? As coisas nunca vão melhorar, né? E as pessoas depressivas pensam, a minha vida não melhora nunca. Eu já escutei muito isso. E a pessoa nem está tão depressiva, já está falando isso. Minha vida não vai melhorar nunca. Já faz tempo que eu estou nisso, não saio disso. A ideia central gira em torno do pessimismo. É um pessimismo crônico, é uma desesperança. Algo comum em pessoas... Alfredo. É para vir para a palestra. Ninguém sabe que ele está aqui. Algo comum em pessoas que enfrentam desafios emocionais como depressão, ansiedade ou até mesmo o cansaço de uma rotina difícil. A pessoa geralmente enfrenta essas situações e já se entrega. As coisas nunca vão melhorar, está tudo errado. O Espiritismo ajuda muito a gente nisso. Por quê? Porque a gente entende no Espiritismo que quando você encontra uma situação difícil na tua frente, a vida está pedindo de você alguma coisa, para você alguma coisa. Ela quer que você estimule com aquilo uma resposta que você não soube dar no passado.
e que criou aquela situação. Então ela vai estimular em você uma criatividade. Você vai ter que criar alguma forma de lidar com aquilo, de tirar aquilo do teu caminho. Então a vida traz para nós aquilo que nós precisamos naquele momento. Ah, mas eu não preciso, eu sou uma pessoa tão boa, não preciso passar por isso. Sim, você é uma pessoa boa, mas em algum momento naquilo você fraquejou. Você tem uma dificuldade. Tem dificuldade talvez de ter paciência com aquela situação, ou você vem há muito tempo empurrando com a barriga, né, como o pessoal fala no popular, e não é para empurrar, é para você trabalhar, porque enquanto você for empurrando, aquilo está na tua frente. E as pessoas que pensam, nunca vai dar certo, eu não sirvo para nada, não sei o quê, se fecham frente a essas situações, não encontram a saída. Então nós vivemos em uma sociedade que valoriza o otimismo, a esperança, mas nem todos conseguem lidar com isso. A sociedade valoriza, mas nem todos conseguem enxergar um futuro bom. Se eu fizer hoje bem feito, amanhã vai ser bom. Eu fiz hoje bem feito. Não, mas eu estou hoje fazendo tudo atropelado, porque meu pensamento já está lá no amanhã, eu estou na ansiedade. Isso também vai levar a um processo depressivo, porque ninguém aguenta ser ansioso uma vida inteira. Chega um momento que você fala assim, eu estou lá, agora amanhã eu chego lá, mas aí eu já vou no outro dia, e eu vou correndo atrás do quê? Nunca vai encontrar. Você está correndo atrás do nada, porque o amanhã não aconteceu ainda. Você está vivendo um momento errado, você tem que viver o agora. Então, essa mentalidade de desesperança pode parecer exagerada para quem está de fora, mas para quem sente é sufocante. A pessoa cria um processo de baixa autoestima que sufoca ela. E isso é perigoso. Perigoso porque ela pode pensar até em suicídio. Não dá conta. Eu acho que isso é até silencioso, né? Vai acontecendo devagarzinho, né? Exatamente. E a pessoa nem se percebe, né? Nem percebe. É uma coisa que começa ali num processo pequeno e quando você vai ver, aquilo já ocupou a tua vida, né? Já ocupou teus pensamentos. Como quebrar esse ciclo? O primeiro passo é reconhecer esses pensamentos como padrões e não como verdades. Eu criei esse padrão mental de que a vida não vale a pena, mas isso não é verdade. Eu inventei isso para mim. Porque se a vida não valesse a pena, Deus não teria me colocado nessa vida, não teria nem me criado. Não teria criado ninguém se não vale a pena para ninguém, né? Então, vale a pena para alguma coisa. O Espiritismo também ajuda, as religiões todas, nesse ponto eu acho que ajudam, mostrando que nós somos espíritos e somos imortais. As religiões que não explicam qual é a finalidade nossa no final, ficam crentes nessa imortalidade. Nós vamos viver eternamente, imortais nós somos. O Espiritismo já mostra, já tem uma postura diferente. Nós temos uma finalidade. Deus nos criou para uma finalidade. O ponto, o nível de evolução nosso não é absoluto. O absoluto é Deus. O nosso nível é relativo. Mas no relativo, aonde a gente vai conhecer todas as ciências, através das reencarnações, vamos buscando estudos, para conseguirmos lidar com os elementos da natureza. Porque nós vamos trabalhar como co-criadores. Então, por exemplo, para nós espíritas, quando se formou o sistema, Jesus, no caso nosso aqui, né, porque existem outros Cristos, outros espíritos que abraçaram outros sistemas, organizou esse mundo nosso, vamos dizendo assim,
para que pudéssemos ter vida aqui, para que pudéssemos evoluir nesse mundo. Então, quando você pensa que as camadas da Terra são exatamente da forma que tem que ser para nós termos vida, que as águas que temos, as matas que temos, tudo que nós temos aqui, os animais que existem, tudo tem uma utilidade, nós temos uma utilidade. Então, quando você pensa assim, você amplia, você vê o valor da vida, o valor que nós temos para Deus, né? Aonde nós vamos poder, um dia, com conhecimento, evolução intelectual e moral, nós vamos conseguir interagir nas partículas, construindo, moldando, trabalhando sistemas planetários. Então, voltando aqui, como quebrar esse ciclo? O primeiro passo é reconhecer esses pensamentos como padrões, não como verdades. Eu criei isso. Aquelas ilusões, né, que a gente cria também nos levam às vezes a doenças, porque eu crio uma ilusão de que a vida vai ser cor-de-rosa e ela vira negra, né, para mim depois. Porque o pouco que ela não é cor-de-rosa, ela está clara, mas não tão rosa como ela queria, vira negro para ela, porque não é aquilo que ela esperava. Então a desilusão, né, a ilusão vai levar a uma desilusão, não é uma verdade, né? Agora, quando eu sou realista, daí eu caminho na verdade. O que mais que pode quebrar esse ciclo? Terapias, como terapia comportamental, que ajuda a questionar e restaurar essas ideias negativas. Apoio social, pequenas vitórias no dia a dia, o fortalecimento de autoestima, são importantes, são fatores importantes. É necessário cultivar paciência, sair da desesperança. É um processo lento, mas é possível. A gente acha que não, né? Mas é possível. É que quando a gente está lá no fundo do poço, a gente acha que vai acabar tudo ali. E às vezes não. Às vezes alguém joga uma cordinha, né? E a gente consegue sair. Um pensamento também muito ruim, muito negativo. Oi. Oi, Hilda. Quando você falou alguém joga uma cordinha, né? Eu me lembrei de uma coisa importante. O quanto, às vezes, uma oração pode ser essa cordinha, né? Essa cordinha. Muito importante, às vezes, a gente orar para essas mentes que estão na deriva ou no limiar, né? Exatamente. Às vezes de uma loucura, né? Também, né? Um outro pensamento muito negativo. Nunca vou servir para nada, nunca. Olha, ela já pôs nunca, nunca mais, né? Essa frase, eu nunca vou servir para nada, carrega muita dor. Porque quando você já pensou o que sente uma criatura que entra numa ideia dessa? Nunca, nunca, não tem esperança nenhuma, né? É o reflexo de um sofrimento. A frase, eu nunca vou servir para nada, não é apenas um desabafo, é um grito silencioso. É o que Ednilson falou. É um grito sufocado, você está sufocada com aquilo. Você não tem mais esperança de nada. É o reflexo de um sofrimento que muitas vezes passa despercebido pelos outros, mas que corrói por dentro quem sente. Se alguém quiser falar alguma coisa, trocar, pode. Nós estamos no workshop, não estamos aqui. É um bate-papo, né? Por trás desse pensamento, muitas vezes existe alguém com grande empatia, sensibilidade, criatividade e vontade de ser aceito como é. Olha o que muitas vezes leva a pessoa a esse processo. Eu procuro fazer aquilo que a sociedade acha que é bom. Mas e o que é bom para mim? O que eu gosto? Como que funciona isso dentro de mim? Porque se, vamos supor,
Alguém deve estar pensando, mas nem tudo que eu gosto eu posso fazer. Sim, mas quando eu penso numa coisa que eu gosto, que eu gostaria de mostrar que eu sou, mas que não é bom para mim, moralmente não é bom para mim, eu tenho a chance, quando eu volto para mim, a chance de mudar, de trabalhar aquilo em mim. Agora, quando eu escondo aquilo, vira uma sombra em mim. O Deepak Chopra tem um livro que chama Sombras, é fantástico esse livro, é um livrinho pequeno, mas é um livro fantástico dele. Quando aquilo vira uma sombra para mim, aquilo já, eu passo a viver o que a sociedade quer, e aquilo eu não trabalhei, aquilo é indevido socialmente, vamos dizer, né? Mas eu não trabalhei para me libertar daquilo, para que eu mesmo crie em mim a compreensão de que aquilo não é positivo, aquilo fica como uma sombra. Aquilo fica sempre em mim. Aquele desejo, aquela vontade daquela atitude, continua em mim, faz parte de mim. Eu não trabalhei aquilo. Então, isso também me leva a um processo depressivo. Eu costumo dizer que a distância entre mim, eu, e a realidade social aqui que eu preciso fazer, abre um buraco aqui, abre um espaço. Esse espaço é o espaço para a depressão. É a minha luta contra as minhas vontades, aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, a minha personalidade e a personalidade que eu estou criando socialmente. Então, nunca serei feliz. Olha que frase. Nunca serei feliz. A ideia da felicidade parece para muitos uma meta alcançável, algo que se constrói com esforço, sorte e escolhas. E é esse o caminho. Você não vai ser feliz. Essas pessoas que enxergam a felicidade dessa forma, é um caminho para que eu busque as coisas melhores, busque o conforto espiritual, emocional e físico também. Essas pessoas estão caminhando certo. Por quê? Porque elas estão buscando a felicidade. O que é a felicidade para nós nessa vida, nesse mundo ainda? É o bem-estar emocional, né? Em todos os sentidos, espiritual, emocional, físico. Agora, quando eu caminho para o lado contrário, daí eu já vou lá, nunca serei feliz. Por quê? Porque eu fantasio a felicidade. Né? Eu acho que a felicidade é algo que eu criei na minha cabeça e aquilo é ser feliz. Não, ser feliz é você ter um problema difícil na sua frente e conseguir encontrar a resposta para ele. E você pôr a cabeça no travesseiro, feliz, falando, graças a Deus eu consegui. Graças a Deus deu certo. Isso é felicidade, para nós ainda é nesse nível. Não sei como é a felicidade numa dimensão mais elevada, mas a nossa é assim. É a concretização de algo que a gente deu conta, que a gente conquistou, que a gente conseguiu. Uma amizade que você consegue sincera de ambas as partes é uma razão de felicidade, né? E outras coisas mais. No entanto, há aqueles para quem essa promessa soa falsa, distante, cruel. Quer dizer, não consegue encontrar a felicidade nisso. Reflexo de experiências difíceis, frustrações acumuladas, um olhar mais sombrio sobre a vida. Essa visão pode nascer da comparação constante com os outros. Isso também nos leva à depressão. Então, essa coisa de olhar para os outros e se comparar. Nós não vamos ser nunca igual aos outros, porque o outro também não é igual a gente. Você vai reparar naquele outro um sucesso que ele está tendo em algum sentido ou numa atitude, algo que você acha que ele brilha ali, mas você tem coisas em você que também brilha.
porque ele também tem coisas negativas que estão escondidas, que você não está enxergando. Por quê? Porque você está dando, o teu olhar, você está direcionando para aquilo que você quer ver nela. Aquilo que você reflete, né, o que você tem em você ali. Nós refletimos para fora de nós o nosso íntimo. Ô Hilda, sabe que você me fez lembrar? As mídias sociais, né? Porque o Instagram tá cheio de coisas que não são totalmente verdadeiras, né? Aquela viagem com aquela foto bonita. Então, se a pessoa vai comparando, né? Se ela vai comparando e tentando olhar para aquilo, ela vai ficando cada vez mais difícil a situação dela, né? Exato. Mais depressiva, porque não consegue estar naquele lugar, naquelas coisas. Então, a comparativa é realmente muito difícil na situação atual das mídias sociais que a gente tem, né? Exatamente. Bom, no sentido patológico, há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Então, eu posso ser, de repente, veio lá uma baixa autoestima, que vai me dar uma tristeza, que vai me deixar péssima, quer dizer, são várias coisas de uma vez. Essas coisas podem se juntar. E quanto mais se juntarem, mais difícil fica de nós sairmos dela. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e te agradavam. Era uma coisa grande, um bem grande em você, hoje você não valoriza mais aquilo. Ela provoca oscilação de humor, pensamentos que podem culminar, olha aí, comportamentos e até atos suicidas. O tratamento é feito com auxílio médico profissional por meio de medicamentos e acompanhamento terapêutico conforme cada caso. E principalmente o apoio da família é fundamental. Eu vou resolver isso sozinha? Vai ser difícil. Quando está nesse ponto, vai ser difícil. Eu vou precisar de um profissional que possa receitar alguma coisa, porque eu já mexi com o meu cognitivo. Eu vou precisar de um profissional que me ajude a lidar com as emoções, porque eu estou vivendo uma falsa realidade. Não é real aquilo que eu estou vivendo. É uma mentira. Eu criei uma ideia mentirosa da vida e acreditei naquilo. Eu vou precisar do apoio familiar. Eu vou precisar de terapias alternativas. O que são as terapias alternativas? Aquelas que relaxam você de alguma forma, que promovem em você um momento onde você foque naquilo, naquele relaxamento e se esqueça por alguns minutos o processo que você está passando. Porque o processo se agrava por quê? Porque você está constantemente pensando naquilo. Então, quando você faz um relaxamento induzido ali por um terapeuta, ele tira você um pouco daquele foco. Pouco tempo, mas tira. E você vai aprendendo a lidar com esse momento e tirando esse foco por tua conta depois. No sentido patológico, a presença de tristeza, aqui eu já falei, né, que vai até o suicídio, se for, dependendo do caso. O tratamento é feito com todo esse apoio para que a gente possa superar toda essa dificuldade. Está presente na literatura médica e científica mundial que a depressão também incita alterações fisiológicas no corpo, sendo porta de entrada para outras doenças. E aqui entra a metafísica da saúde. Eu gosto bastante dessa área, né? Eu fiz o curso, inclusive, disso. Por que a ciência está chegando a essa conclusão? Olha que importante, né? A ciência já entendendo que a doença vem da alma. Então,
Quem cria os pensamentos? Eu, espírito, nós, espíritos. Nós criamos o pensamento, se ele é bom, ele vai projetar uma energia para o meu corpo, até chegar no meu corpo físico, uma energia boa. Né? Vai chegar na minha região cerebral para comandar, dar ordens de comando para o meu organismo funcionar com aquelas energias boas. Mas se eu crio um padrão negativo, eu, essência espiritual, crio um padrão negativo, a energia que vai ser projetada para o meu corpo físico, até chegar no meu corpo físico, vai danificando por onde vai passando. Pelo meu corpo espiritual, pelo meu corpo físico, pelo meu sistema nervoso, e vai mexer com as minhas regiões cerebrais. Então, isso que a ciência já está compreendendo também, né? A ciência médica. Pessoas acometidas por depressão podem, além da sensação de infelicidade crônica e prostração, apresentar baixas no sistema imunológico. Por quê? Aquilo que eu falei há pouco. Quando essa impressão do espírito, essa ideia que o espírito criou no seu campo mental, se projetou pelos corpos e pelo corpo espiritual e chegou no meu físico, ele chega no meu físico em regiões físicas, né? Corpo físico já. Ele vem através do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, de novo estou falando, ele vai acionar todos os meus sistemas, o periférico, enfim. Ele vai acionar esses sistemas, porque esses sistemas acionam o meu organismo todo. São sistemas que vão ativando o meu organismo com as ordens de comando cerebrais para cada órgão, para cada órgão que funciona no nosso corpo. O Ednilson, que é biólogo, pode falar mais sobre isso, né, Ednilson, que estudou mais essa área. Não, mas é isso mesmo, Hilda, você foi bem precisa e direta sobre isso. Isso mesmo. Então, quando chega nesses sistemas, o sistema imunológico é um deles. Então, você vai ter problemas de glândulas, você vai ter problemas, enfim, 1000 problemas você vai ter. Problemas no teu todo. Você começa esse problema na tua cabeça, na sua mente, você danifica esse corpo espiritual, porque vamos supor, se eu me suicido nesse momento dessa crise, achando que vai melhorar tudo lá, não vai, porque eu vou chegar lá com as mesmas ideias, com a mesma complicação, com a mesma negatividade e com o meu corpo espiritual danificado com aquilo que eu usei para o suicídio. Às vezes leva tempo na espiritualidade para refazer as células desse corpo espiritual. E muitas vezes eu não mudo o padrão mental, então não sara esse corpo e eu tenho que renascer com ele danificado. Pessoas, por exemplo, que se suicidam dando um tiro, por exemplo, na cabeça, né? Ou no ouvido, vão, se não mudarem o padrão que levou elas a fazer isso, que geralmente não conseguem mudar tão rápido assim, vão nascer com problemas auditivos ou com problemas, uma debilidade mental, porque tem que dar tempo para as células se refazerem, para esse processo se refazer. E se eu não mudo o pensamento, eu não dou tempo. Porque as células novas que vão se formando, eu vou contaminando novamente com o meu pensamento. Então, tem que partir a mudança de padrão mental, da mudança de padrão mental. A depressão, dependendo da gravidade, pode desencadear também doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, hipertensão. E agora eu vou dar uma dica para... eu não conheço por aqui, né? Mas eu conheço algumas coisas em São Paulo. Então eu vou dar uma dica, porque existem casos extremos de depressão. Famílias que procuram a gente, falam assim, olha, meu filho, ou meu marido, ou minha mulher, enfim, estão em ponto de se suicidar. Tem que procurar um recurso, um tratamento, né?
Então aqui, olha, o Centro de Valorização da Vida, quem conhece? Você conhece, Eva? Você conhece, Alfredo? Realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, por e-mail, 24 horas, todos os dias. Você liga no 188, tem alguém que vai te atender, que você vai desabafar e ele vai te orientar. Chega às vezes até uma pessoa que está querendo se suicidar e ele fica no telefone, às vezes vara horas ali, com eles conversando para evitar esse suicídio e eles conseguem. Hilda, eu trabalhei no CVV quando eu estudava em São Carlos. Então, aqui deve ter, eu não sei, não conheço. Mas eles encaminham, ligando nesse 188, eles encaminham. Encaminham, mas tem um trabalho muito importante, porque é um trabalho realmente para abrir espaço para a pessoa, para ouvir ela. Então, há um treinamento para que a pessoa fale do sentimento, não dá conselho, não é isso. É um espaço para ouvir, para a pessoa falar mesmo, né? Eles vão, não é que aconselha, eles vão dialogando com a pessoa, dando chance da pessoa e pondo para fora aquilo, né? Eles fazem treinamento deles mesmos, eles que treinam a pessoa para esse trabalho. Não adianta a gente falar, mas eu sou isso, sou aquilo, eu posso fazer. Não, tem que passar pelo treinamento deles. E eles aceitam voluntários, tá? Então, ainda falando desse Centro de Valorização da Vida, doamos o nosso tempo e atenção para oferecer um espaço de escuta e acolhimento a quem deseja conversar de forma anônima, sigilosa e sem julgamentos e críticas. E daí o telefone 188, né, ou até mesmo presencialmente, eles vão atender. Só você ligar lá que eles vão atender. E se você tem mais de 18 anos de idade e vontade de ajudar, venha ser voluntário. Para isso, é necessário participar de um curso de capacitação. Fala. A raposinha. Olha lá, o Ednilson nunca viu. Você viu a raposinha? Nunca vi. Ah, então, nunca você vi. não vai conseguir ver hoje porque está escuro. E onde ela foi? Ela veio e achou melhor voltar porque tem muita gente aqui. Tá cheio o ambiente hoje pela É um saruê, né? Saruê é o nome. É bonitinha ela. Já é amiga nossa, faz tempo que ela circula por aqui. Então é isso, gente. Quem precisar, souber de alguém que precisa, dá essa indicação. Agora, existe a depressão, um caso mais grave, né? É o transtorno depressivo persistente. Alguém já ouviu falar nisso? Eva, já ouviu falar? Não? Também conhecido como distimia. É uma depressão crônica que pode variar de leve e moderada, ela pode variar, às vezes, para durar anos, às vezes. É o caso dessa pessoa que eu atendi, que desde os 17 anos, hoje ela tem 40, quase 50, e é depressiva. Sintomas: tristeza, pessimismo, baixa autoestima, cansaço, fadiga, indecisão, num grau extremo. Todos esses fatores num grau extremo. Esse transtorno persistente é uma doença séria que pode afetar o trabalho, os relacionamentos e as nossas outras atividades. Também conhecido por distimia, o transtorno depressivo persistente é um distúrbio mental que afeta pessoas de todas as idades. Pode originar, inclusive, a depressão em idosos. O idoso é mais sensível a esse processo. Ele está já numa fase onde ele já tem uma tendência a se acomodar, não nós, né, Eva? Porque acomodar zero. Nós não acomodamos nunca.
Mas assim, tem pessoas que na minha idade já acham que não serve para mais nada. 80 anos, para que serve? Para mais nada, né? E não é assim, a gente, enquanto tem vida, a gente vai levando com as forças do momento, mas você vai levando. Você não pode achar que porque você não tem mais a mesma força, a mesma dinâmica de quando tinha 30, que você não serve para nada. Senão você, né? É o contrário, né, Hilda? O Porque contrário. a pessoa tem experiência, né? É, Ela está tendo um arsenal de experiência, né? Justamente. Que isso que é importante, que né? é importante. Fala, Alfredo, o que é? A grande sacada aí é descobrir qual é o gatilho Então, mas para essa condição. aí é que essas A terapias... partir do instante que você detectou, você consegue curar, independente do grau. Independente do grau. Porque você trata. Por isso, Alfredo, que precisa de todo esse apoio psicológico do psiquiatra, porque precisa do remédio, do psicanalista, porque precisa, ou psicólogo, porque precisa do desabafar, Sacar isso aí. para ir buscar essa fonte, né? E do apoio familiar, porque senão não consegue. Uma causa muito comum é a perda de um ente muito querido. Exatamente. Abre a porta para depressão. Para depressão, exatamente. Bom, vamos lá. Tem mais um caso ainda mais também assim grave. Qual a diferença entre o transtorno depressivo, esse que eu coloquei agora, ou um que se chama maior? Transtorno depressivo maior, olha, ele já é maior. Depressão maior. No geral, os sinais mais observados nesse transtorno são olhar cabisbaixo, humor constantemente deprimido, redução acentuada do interesse pelas atividades importantes, como trabalho, escola. Não quero nada, não quero saber de nada, quero ficar quietinho no meu canto, né? Aumento ou diminuição considerável do apetite e o distúrbio do sono. Atraso psicomotor, olha, agora já entra na parte cognitiva também, né? Atraso enroscou. Psicomotor observado pelos pais ou professores. Relatos de cansaço, fadiga, perda de energia. Sentimentos de inutilidade, sou inútil, não sirvo para nada. Conversas mórbidas. Tem gente que adora uma conversa mórbida. A minha mãe não tinha uma conversa mórbida, mas ela tinha uma coisa assim. Ela tinha tudo para ser feliz na idade, tudo entre aspas, ela fazia hemodiálise, mas ela ia feliz para ir hemodiálise porque encontrou ali um recurso para viver um pouco mais. Então ela não era revoltada com isso. Mas ela falava assim, quando alguém chegasse para ela e falava, como vai? Ela falava, eu vou bem, mas ser velho é muito, muito ruim. Ser velho é muito ruim. Daí as pessoas falavam, por que ser velho é ruim? Porque você não pode isso, você não pode aquilo. Eu falava, mãe, esquece o que não pode, faz o que pode, né? Então ela tinha essa característica. Era uma pessoa que se não tivesse o apoio da gente, vamos supor, eu fui filha única, né? Se eu não tivesse dado apoio para ela, talvez ela entrasse numa depressão profunda. Porque ela não tinha dinâmica de vida, ela não tinha perspectiva de vida melhor para ela. Ela achava, né? Não que ele não tivesse. Então, essas pessoas têm muita tendência suicida ou um plano secreto para cometer o suicídio. Esse aqui, esse da depressivo maior, ele não é aquele que fala, eu vou me suicidar. Ele faz na calada, porque ele não quer que ninguém salve ele. Ele está já... Bem silencioso. Bem silencioso. O depressivo persistente, que foi o primeiro caso desses dois mais graves, né? Perda do apetite ou hábito de comer em excesso.
insônia, agitação ou hipersônia, fadiga, cansaço ou hiperatividade, baixa autoestima, dificuldade de tomar decisões, sentimentos de desespero, angústia, sem causa aparente. Tudo criado pela pessoa. A pessoa cria todas essas coisas e não é real isso. Como é o tratamento para um quadro depressivo específico? Medicamentos para controle da depressão e da ansiedade. Lógico que não por conta, né? Nada por conta. Psicoterapias combinadas com os medicamentos e estimulações cerebrais. Eu já vi gente, terapeuta alternativo, falar: não, deixa no remédio, você está tomando, deixa o remédio, vem na terapia. Não, é combinado isso, porque são coisas graves, coisas que já mexeu com o corpo físico. E o corpo físico precisa do remédio. É droga, o remédio é droga, mas o corpo precisa para restaurar alguma coisa. Psicoeducação baseada em orientações psicológicas e atividades alternativas. Terapia cognitiva, comportamental, combinada com remédios psiquiátricos e acompanhamento neuropsiquiátrico. Tudo isso ele precisa? Não, ele vai fazer combinação de alguma dessas coisas. Mas precisa ter, não adianta só uma coisa, que ele não vai conseguir. São processos muito complicados já, muito sérios. Precisa de ajuda nesse sentido? Entre em contato, outra dica que eu vou dar, com o Hospital Santa Mônica. Quem conhece lá em São Paulo? Você conhece? É lá na Itapecerica da Serra. Esse hospital é um hospital psiquiátrico. Ele trata processos mentais e viciados, drogados, né? Pessoas que caminharam pelas drogas. Então, também eu trouxe porque eu falei, também serve como uma dica, porque às vezes tem que ir para fora, porque aqui na cidade não tem, então tem que ir para algum lugar. Às vezes não acha vaga, nada, vai para São Paulo e deixa lá, né? Antes que suicide, antes que crie um processo pior. Quer falar alguma coisa, Ednilson? Não, por enquanto não, Hilda. Bom, agora nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho e um relaxamento e vamos encerrar. Mas tem um chazinho aqui, quem quiser vir tomar, para dar uma pausa aí, pode vir. Eu trouxe copinho porque não achei copinho pequeno, você acredita? Então vai lá, vai se servindo. Que delícia. Tem lá, isso. Pega da garrafa, porque esse aqui tá. Eu pus aqui porque não coube tudo na mesma garrafa. Eu tiro perto da sua bolsa. Não, Para não acontecer nenhum desastre. enquanto isso a gente descansa um pouco, né, Ednilson? Você não está aqui, perdeu o chá. Está servido, Hilda, Ednilson? estou sentindo o cheiro desse chá, mas não consigo tomar. Você achou ele aí? Não, pensei que fosse Não, é um cara. Eu ponho e você serve. Você não chegou a ver ele? Ia ver. Então pensei que você não tinha visto. Ela veio. Não sei se é ele ou ela, parece que tem canela. Esse aí é um filhote, porque ela deu cria e eles já estão grandinhos. Trazer minha gambazinha. Esse que é o Edmilson? É, Ednilson. Ednilson. Olá, boa noite, né? Olha lá. Tudo bem? Tudo bem. Ela fala muito de você. Muito bem. Ah, que ótimo, obrigado. A Hilda é uma pessoa fantástica. Não, é o lá. É o lá que eu tenho que dar, né? Chá de tem canela. Tem canela, Sim. tem maçã, canela, Tem gengibre açúcar.
E açúcar. Eu pus açúcar porque eu falei, eu tomo sem açúcar em casa. Eu também. Mas o pessoal pede o adoçante, o açúcar, eu falei, então já vou adoçar um pouquinho pelo menos. Mas Oi, Ildeci, parece um chá para inverno, né? mas tá Ela, uma né? garoinha aqui, tá meio fresquinho o tempo aqui. Só tá apagando a poeira? Tomar também um bolinho. Aí tem gengibre, eu cozinhei as cascas da maçã, né? Daí eu pus a canela, daí eu pus um pedacinho de gengibre, daí eu pus erva doce, fui pondo. Vai chegar no Sandane daqui a pouco. Fiz uma mágica. Vai chegar no quê? Sandane. Não entendi. Santos Daime. Santo Daime? Não, esse não é o Santo Daime, esse não tira ninguém do sério. Eu tenho birra do Santo Daime. Eu luto contra. Qualquer dia o pessoal que trabalha vem atrás de mim, porque eu malho mesmo, não quero saber. Nada que altera a consciência é bom, porque tira você da realidade. Então eles falam que não altera a consciência. Mas eu não entendo que não altera a consciência e eles viajam. Viajam para onde? Um deles disse para mim que ele foi na Lemúria, mas não existe mais a Lemúria. Nem se sabe se foi real. E que ele foi um bruxo lá, então ele continua sendo bruxo. Uma pessoa que traz uma ideia dessa, como é que acha que é real aquilo? Então eu sou totalmente contra a ayahuasca, tá? E as pessoas aqui usam muito, né? O pessoal usa muito, mas eu sou totalmente contra. A ação da consciência e o cara. Bom, vamos esperar acabar com calma o chazinho, nós vamos fazer um exercício. E aí, vocês não querem comentar nada? Fala. Certamente com o diagnóstico de depressão. Então, assim, que a gente possa ou nos perceber, ou perceber a pessoa, o quanto antes melhor. Então, o que a gente tem que ficar atento? Esses sintomas que eu falei, quem quiser os slides, pode mandar um WhatsApp para mim que eu mando, porque daí vocês podem ler os sintomas, ler Essas lentes, assim, né? Dessa vida, vários afazeres e tudo mais, quem está do seu lado nem está percebendo. E às vezes aquela pessoa está numa depressão, sim. Como a gente precisa olhar, prestar atenção, se as coisas estão a quem está do nosso lado. Características do comportamento, alterações de comportamento, é muito importante. É importante. Não deixa só, não é nada, o que é isso, não é nada, isso é muito sério. Aí hoje em dia, com esse problema de internet, de mídia social, isso aqui, não tem mais convívio familiar. Antigamente, 80% das informações que uma criança, um jovem recebia, era da família. Hoje a família não contribui nem com isso. Agora nós estamos esperando que eles estão dialogando entre eles. E aí, pensando em adulto, mas é muito importante. Sim. Uma criança, você percebe. Um jovem, quando você vê. E essa coisa de celular Essa que o Alfredo falou, não sei, ele é bem mais novo que eu, então talvez ele não tenha passado esse tempo. Mas no meu tempo, quando surgiu o celular, era comum o celular dormir num quarto separado que não era o meu, entendeu? Hoje as pessoas dormem com o celular ali do lado da cama, perde o sono porque fica... E quando você fica olhando, quando você está ouvindo só, é uma coisa. Mas quando você está olhando para aquela claridade, o teu cérebro não entende se é de dia ou de noite. E você perde totalmente o sono. Daí você vai dormir madrugada, né? Bom, todo mundo já tomou seu chazinho? Podemos começar? Então nós vamos com esse exercício
estimular o estado de presença, interromper ciclos de pensamentos negativos. Fechando os olhos. Procura observar. Primeiro vocês vão abrir os... Fica de olho fechado. Dá um pouquinho de calma para o teu olhar. Agora, olha, abre os olhos e olha à sua volta 5 coisas que você pode ver. É um exercício que se chama 5, 4, 3, 2, 1. 5 coisas que você pode ver. Quatro coisas que você pode tocar. Tocar, hein? Coisas que vocês têm aí, que vocês podem tocar. Braço, cabelo, pode ser na gente também. 4 coisas. Vai pensando as coisas que você pode tocar ali. 4 coisas. E toca. Isso. 3 sons que você consegue ouvir aqui. Tá difícil, porque aqui é silencioso. Preste atenção. 2 aromas que você sente ou lembra. Que nós podemos também lembrar de um perfume, de um aroma. Então agora, vocês perceberam o quanto vocês saíram do periférico e voltaram para vocês? Porque você ficou em você, tentando ouvir os sons, você pode viver assim. Você pode estar fazendo sua comida na sua casa, o seu trabalho no seu escritório, e percebendo o que você está pegando, o que você está mexendo ali, o que você está sentindo ali, coisa que a gente não faz. Isso tira a gente do nosso foco, e isso nos afasta para lá, na correria, na pressa. Porque quando eu estou aqui, agora eu estou mexendo no computador, então eu estou aqui em mim, estou com a minha aguinha, sei lá, meu negócio aqui do lado, para se eu precisar ter uma sede, qualquer coisa, mas eu estou focada aqui. Geralmente a gente está mexendo no computador, no automático, que a gente já aprendeu, né? Mexer no automático, e está pensando coisas longe. Eu vou sair daqui, eu vou pegar lá, eu acho que o caderno ficou lá, eu acho que meu livro ficou ali. Não, vive aqui. A hora que faltar um livro, você levanta e vai buscar, mas sente que você está indo buscar. Porque o perigo dessa distância de você se afastar de você, é que você dá espaço para pensamentos negativos. Porque Falta de foco, né? Falta de foco. Então, isso é ótimo para você sair da mente e voltar para o que você está fazendo aqui. Ah, mas eu não sou espírito, eu tenho que ficar só na mente? Não, você é um espírito que criou um espaço mental para criar ideias para você pôr em prática aqui. Mas se você está mexendo aqui no teu computador, desculpa, se você está mexendo aqui no teu computador, você tem que estar com o foco aqui, sentir na tua mão ele, sentir as coisas à tua volta, sentir que você está pegando um livro para ler. Não ficar pensando que o que está lá você vai ver depois. Entendeu? Porque você habitua com isso, essa coisa de estar lá, você habitua a se distanciar de você. E você vai comer no automático, você vai tomar banho no automático, não vai sentir nem o prazer daquela água em você, do banho, que é tão gostoso, né? Um banho, mas tem que sentir. Porque você entrar lá no automático, ensaboar, tirar a água e sair, você não sentiu nada, você só usou o chuveiro e o sabonete. Mas não deu prazer.
A vida tem que dar prazer. Eu tenho que ter prazer de mexer na minha planta, eu tenho que ter prazer de fazer minha comida, eu tenho que ter prazer de fazer o meu trabalho, eu tenho que ter prazer. Ah, mas é um trabalho que eu queria um outro trabalho, não consegui ainda. Tá bom, mas você conseguiu esse, ele está te dando o teu alimento. Então faz com prazer. Faz naquela esperança de que você faz bem feito ele vai te dar argumento para você arrumar um melhor. Tem que ter prazer. Você tem que criar na tua vida um prazer. Um domingo, hoje eu não tenho nada para fazer e não sei o quê. Bom, escolhe uma coisa prazerosa, ou escolhe um filme que você goste, ou vai fazer um passeio que você goste, ou vai dar uma volta que seja no teu quarteirão, mas uma coisa que te satisfaça, que mostre para você que você criou um dia diferente para você. A gente que é sozinho, a gente tem criatividade para isso, porque senão você morga em casa, né? Então, chega no domingo, às vezes eu não tenho nada para fazer, eu pego meu carro, vou tomar um café lá em Jaú, na livraria. Daí eu passo uma tarde vendo livros, acabo comprando, né? Como diz a minha filha de São Paulo, mãe, vamos no shopping ficar alegrinho? Então a gente vai. Mas é isso, é você buscar coisas que te satisfaçam, que te dê prazer. Agora nós vamos fazer um relaxamento. Nós não temos a musiquinha aqui, mas vamos fazer sem musiquinha mesmo. Procurem, agora sim, fechar os olhos. Solta as tensões acumuladas no teu corpo. Contrai os teus músculos e solta. Contrai eles e relaxa. Mas eu quero que agora vocês façam novamente essa contração e esse relaxar no que eu vou caminhando, no que eu vou direcionando. Começa lá nos seus pés. Contrai os pés e as pernas e relaxa. Solta. Isso, vai relaxando, solta os seus pés, as suas pernas. Vem no teu abdômen, glúteos. Contrai e solta. E vai pensando nessas regiões, porque você tem que sentir esse contrair e esse soltar. Contrai as suas mãos, fecha, contrai, bem forte, solta os dedos. Contrai os músculos dos braços e solta. Vai sentindo a leveza que vai ficando no teu corpo. Vai agora nos teus ombros. Ali nos ombros, nós carregamos os tem que. Quando você fala, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho muitos tem que no dia, você vai pressionando uma carga energética nos ombros. Contrai bem a musculatura dos ombros e solta. Isso, solta, relaxa. Vai na região do pescoço. Dá um leve movimento no teu pescoço, para um lado, para o outro. Isso, relaxa. Agora vai na região do teu rosto. Começa pela boca. Nós fechamos a boca com a musculatura fechada com muita força. Solta a musculatura da boca. Fecha os lábios suavemente.
Vai agora na região dos teus olhos e vê se você não está apertando demais as pálpebras. Relaxa as pálpebras. Agora analisa no teu corpo qual é a região que você encontrou mais pressionada, o músculo mais fechado, mais preso. Eu quero que você vá nessa região que você encontrou mais pressão e que você segure a musculatura por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Solta tranquilamente, como se você jogasse seu corpo para baixo. Como se a gravidade puxasse teu corpo para baixo. Agora nós vamos na respiração. Observa o ar que entra pelas suas narinas. O ar que sai pelas suas narinas. Acompanha com o teu pensamento esse ar, até chegar lá no teu abdômen, nas tuas entranhas. Acompanha o ar que você puxa para dentro e vai lá longe, profundo. E solta devagarzinho esse ar para que você sinta ele sair de você. Agora vamos imaginar que estamos todos sentados na areia, no chão, numa praia. Estamos nessa praia num cair de tarde, no pôr do sol. Sinta a areia nos seus pés, nas suas mãos. Deixe que aquela onda que se quebra na areia molhe seus pés. Observe o mar lá longe, aonde nós temos a impressão que o céu e o mar se encontram. Puxa aquela energia do universo, do céu, e puxe a energia da água para você. Como se o mar trouxesse aquela energia para cá e essa onda se quebrasse no teu abdômen, molhando você com aquela água, com aquela energia. Você sentiu esta água no teu corpo. As tuas células puxaram a energia dessa água para dentro. E você se sente revigorado. Desfrute mais um pouco dessa visão, desse céu que se encontra com o mar lá longe. Vamos criando essa fantasia nesse momento para relaxar a nossa mente. É uma fantasia momentânea. É um momento onde, com esta ideia, com esta visão, nós vamos deixando para trás o que passamos no dia todo, no nosso dia. Nós vamos ter que voltar para a realidade, claro, vamos ter que voltar. Mas voltamos revigorados, tranquilos, prontos para o amanhã, para mais um dia.
Respire agora profundamente e devagarzinho você vai abrindo os olhos. E aí, qual é a sensação que vocês estão tendo, que vocês tiveram? Hã? Esqueceu tudo? Que bom, né? Que esqueceu tudo. Amanhã é outro dia. Bem relaxante. Amanhã é outro dia, né? Tem pessoas que falam para mim, eu custo para dormir. Então, que exercício você me dá? Eu falo, olha, eu dou um exercício fácil e rápido, porque daí dorme rápido. Pelo menos eu durmo rápido. Não é contar os carneirinhos, porque daí eu canso de contar. Eu começo assim, eu começo com esse relaxamento. Eu vou contraindo os músculos, vou soltando, como vocês fizeram. Busco uma paisagem, estou sem sono, então vou conseguir buscar uma paisagem, desfrutar um pouco daquela paisagem e volto para a minha realidade. Eu estou aqui na cama esperando o adormecer. Daí eu venho para o meu corpo. Eu começo, meus olhos estão pesados, muito pesados, cada vez mais pesados. E eu vou trabalhando isso. E vou fechando o meu olho e meu corpo está se soltando todo no colchão. Eu vou trabalhando dessa forma e depois eu não sei onde eu paro. Nunca eu sei onde eu parei, porque eu dormi. E assim nós encerramos. Oi? Vai se convencendo. Eu acabo dormindo e daí não sei se eu continuei no astral ou não, eu não sei. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, ou a gente pode encerrar? Não tem dúvidas? Não? Estou lembrando a atividade física, que aí eu fiz fazer o relaxamento, aí eu falei para a dessa vez você parou nos braços, ela falou, eu não parei nos braços, foi você que parou. Você que parou, né? Você viajou, né? Você no relaxamento, você viajou. Exatamente. Você sabe que existem empresas. Uma vez, quando eu morava ainda em Torrinha, uma empresa de Jaú, não me lembro o nome agora da empresa, me procurou para fazer um relaxamento, mas eu não fui. Um relaxamento com os funcionários na hora do almoço, depois do almoço, né? Não sei se era depois ou era antes, eu sei que era na hora do almoço deles. Tem empresas que usam esse sistema, porque você relaxa o funcionário, né? Ele está tenso ali no trabalho, tudo, e ele relaxa um pouco. Então a gente vai fazer uma oração e a gente vai encerrar. Ednilson, você faz para nós? Faço, Hilda. Será que dá para ouvir? Dá para ouvir, todo mundo ouve. Tá? Então tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores espirituais dessa casa, ao nosso próprio mentor espiritual, agradecendo a oportunidade de toda essa vivência e esse conhecimento sobre a depressão e que possamos estar mais fortalecidos, colocando em prática todo essa visão e todo esse esclarecimento que tivemos essa noite e que os nossos pensamentos se tornem cada vez mais fortes e a nossa saúde se torne cada vez melhor. Que a nossa noite seja de descanso e de paz. Que assim seja. Que assim seja. E a próxima semana, para quem se interessa pelo tema, eu não tenho certeza, mas vocês têm na divulgação que vocês receberam, eu não sei se é o borderline ou se é o transtorno bipolar. Transtorno bipolar, o próximo? Então, vamos falar dos transtornos bipolar. A gente tem uma pessoa em tratamento que é o transtorno bipolar tipo 2. Então, eu achei por bem trazer esse tema também, porque tem muitos transtornos agora, né? O tipo 1, tipo 2 e borderline e por aí vai.
Ainda bem que eles foram percebendo, porque tudo transtorno é transtorno, né? Mas eles foram conseguindo, a psiquiatria, né? Conseguiu, pelos sintomas de cada um mesmo processo, um transtorno, eles foram especificando. Quem sente isso, tem um transtorno tal. O outro é borderline, o outro é não sei o quê. Características mais... Eles conseguiram perceber essas características e encontrar formas de tratar, né? O psiquiatra e o psicólogo, né? Eles vão... Essa é muito parecido, né? Muito parecido. E é uma área da psiquiatria mesmo, né? Que eles que vão definir. Uma boa noite a todos, muita paz, muita tranquilidade, muito pé no chão, né? Aqui, ó, em nós, né? Para não entrar nessa depressão que é tão desagradável. Uma boa noite, Edmilson, boa noite a todos, tá? Paz. Então lá, estão Tchau, falando tchau. boa noite para você.